Mengão de hoje. Nação, e eu já começo o vídeo contando pra vocês que Pedro Rocha, Gabigol e posição de Arrascaeta é alterada e mais. Rogério Ceni faz testes surpresas no Mengão. O comandante do mais querido deseja um time com mais pegada, elétrico e muito focado diante do Santos. E a escalação pode ser próxima do ideal na visão da comissão técnica. O trabalho de Rogério Ceni no mais querido é muito respaldado internamente e o treinador é muito querido pelos jogadores. Mas isso tudo só terá algum valor significativo se resultados positivos dentro de campo acontecerem. O duelo contra o Santos será decisivo para o time comandado pelo técnico Rogério Ceni mostrar uma evolução, seja no sistema ofensivo ou seja principalmente no chamado miolo da zaga. E ao longo da semana, Ceni tem testado algumas formações diferentes, mas sempre com a ofensividade sendo a prioridade. Bruno Henrique não teve lesão constatada, mas vem fazendo um trabalho especial junto com o departamento médico para não ter nenhum tipo de fadiga muscular ou alguma lesão que seja diagnosticada nos próximos jogos. Pedro Rocha foi testado na posição. O atacante, que só tem contrato com o Mengão até o dia 31 de dezembro, pode se tornar uma boa opção para o comandante, nem que seja do banco de reservas. Ele é considerado muito bom jogador, mas os problemas físicos acabaram atrapalhando seu rendimento com a camisa flamenguista, e seu futuro segue incerto. Já o Vitinho também segue prestigiado e vem trabalhando as finalizações para ser mais produtivo. E sem Gustavo Henrique, Natan é quem vem sendo titular ao lado de Rodrigo Caio. O técnico Rogério Ceni pode finalmente colocar a zaga dos sonhos da nação diante dos paulistas. Léo Pereira perdeu moral com o treinador e deve ir para as últimas opções na fila para entrar em campo. E já recuperado de lesão, Gabigol também treina normalmente com os companheiros. O técnico também tem dado mais liberdade ao Arrascaeta nos treinamentos. A intenção é que o uruguaio não fique preso do lado esquerdo, consiga chegar mais perto da área e seja um elemento surpresa para fazer gols de média distância. Ele sentiu o craque abaixo nos últimos jogos e deseja recuperá-lo o mais rápido possível. O camisa 9 tem impressionado a comissão técnica com a fome de fazer gols. A tendência é que seja titular contra o ex-clube. Pedro ainda precisa ganhar mais ritmo de jogo, mas Rogério Ceni não descarta utilizar os dois centroavantes em algumas ocasiões de jogo. Isso vai depender de alguns fatores. E vale lembrar que não foram treinamentos coletivos, apenas testes feitos pela nova comissão. E devagarinho, o Flamengo está reencontrando seus caminhos. Mas e aí, nação? Vocês estão gostando do trabalho de Ceni no Flamengo? Comentem aqui no vídeo a opinião de vocês. Rubro-negros, e já mudando de assunto, o Flamengo coloca lateral no mercado e aceita vendê-lo por 24,7 milhões de reais. E Bruno Spindel entra em cena nos bastidores. Após finalizar a compra de Pedro, os dirigentes rubro-negros já estão agilizando para negociar alguns atletas de forma definitiva, e um defensor consta nesta lista. A torcida do Flamengo já não está sendo mais tão paciente com o time como em outras épocas. As eliminações recentes diminuíram bastante a confiança da nação nesse time atual, e o Campeonato Brasileiro se tornou, de certo modo, uma obrigação para esse grande elenco, com uma qualidade acima da média para os padrões do futebol sul-americano. A diretoria flamenguista faz cobrança, mas prega cautela para não ultrapassar limites e acabar perdendo o grupo, que conquistou muitas coisas na temporada passada e no primeiro semestre desse ano. Em outra ponta, o Flamengo visa fazer negócios para aliviar os cofres e ter mais capacidade de receita a partir de 2021, e um lateral entra nessa lista. Trata-se de Rodinei, que está no Internacional, mas o Colorado não irá comprá-lo após o término do empréstimo. O contrato já se encerra após o final do Brasileirão. Sendo assim, o Mengão já coloca o jogador no mercado e tem a intenção de negociar o atleta de forma definitiva por algo próximo a 4 milhões de euros, cerca de 24,7 milhões de reais na cotação atual. O defensor tem vínculo com o mais querido até dezembro de 2022, mas não está nos planos do Flamengo para 2021. Atualmente no elenco rubro-negro, Rogério Ceni conta com Isla, Mateuzinho e João Lucas.
Portanto, não existe interesse de ter um novo lateral neste momento, só algum jogador que seja muito acima da média no mercado. E nesta última terça-feira, dia 8, o Mengão já confirmou a Fiorentina sobre a compra de Pedro e, consequentemente, irá precisar vender alguns jogadores para manter todas essas obrigações. E mesmo com algumas frustrações, a expectativa é de um Flamengo que continue ainda muito forte para a próxima temporada. Nação, já outra informação, Felipe Luiz não alivia e rebate sobre churrasco no CT e diz: antes do Rafinha, a gente já fazia. E o técnico Jorge Jesus é pauta de assunto traumático. Em entrevista coletiva, o lateral defendeu a ação da confraternização do elenco, especialmente por ser uma prática desde os tempos de Jorge Jesus no comando. Nação, o clima no Flamengo parece tão pesado que qualquer fato que acontece no dia a dia no Ninho do Urubu toma uma proporção gigantesca. Foi o caso da última terça-feira, quando houve um churrasco entre os jogadores e a comissão técnica de Rogério Ceni para confirmar a união do grupo em prol do título brasileiro, como foi noticiado. É exagero cravar que a maior parte da nação reprovou a atitude, até pelo tamanho da imensa torcida rubro-negra. Porém, é inegável que houve quem se incomodasse com o clima festivo, especialmente após as eliminações traumáticas na Copa do Brasil e na Libertadores. E nesta última quarta-feira, o lateral esquerdo Felipe Luiz foi o escolhido para a entrevista coletiva virtual com os jornalistas e fez questão de tocar nesse assunto. Para ele, é curioso que o churrasco tenha virado manchete para um lado negativo, já que a atitude era comum todos os meses na era de Jorge Jesus. Felipe Luiz disse, abre aspas, engraçado isso ser notícia. É um almoço que a gente faz todos os meses. Antes de Rafinha já fazíamos. Todos os jogadores, diretores, comissão técnica têm esse almoço em conjunto para que a gente possa se conhecer mais. Fecha aspas, explicou Felipe Luiz. O experiente lateral de 34 anos é um dos líderes do plantel que defendem Ceni no comando, mesmo com o peso de 2 eliminações. E segundo Felipe, é hora de desapegar de Jorge Jesus, pois todos sabiam que o período posterior à sua saída seria muito complicado, seja qual fosse o treinador definido pela diretoria. Felipe Luiz ainda disse, abre aspas, a etapa do Jorge Jesus acabou. A partir do momento que ele decidiu voltar para Portugal, acabou. Triste, pois ele era um pai, um gestor de clube. A decisão foi traumatizante. Não importa quem viesse, seja Mourinho, Simeone. Qualquer mudança mínima que fosse, ela seria muito questionada. Fecha aspas, avaliou o camisa 16. Felipe enfatiza que o grupo se cobrou juntamente com Ceni para ir atrás da última taça possível na temporada. Nação, em terceiro lugar no Brasileirão, o Mengão está a 8 pontos do líder, que é o São Paulo. Mas e aí, nação, o que vocês acharam das declarações de Felipe Luiz? Ele está certo? Comentem aqui no vídeo o que vocês acham. Bom, meus amigos,